Olá, lunares, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um assunto muito interessante que a gente vai descobrir qual é o nosso propósito espiritual, no que a gente precisa focar nessa vida para se desenvolver, para crescer, para buscar realmente naquela nossa jornada de alma, o que a nossa alma decidiu fazer nesse mundo quando ela entrou aqui. Então, o que são exatamente os nodos lunares? Eles estão nesse ponto de intersecção entre as órbitas do Sol e a órbita da Lua, porque vistos aqui da Terra, tanto a Lua quanto o Sol têm órbitas. E o nódo lunar sul, ele está no ponto norte dessas órbitas e o nódo lunar norte está no ponto sul. Mas o que seriam especificamente esse nódo lunar sul e o nódo lunar norte? O nódo sul, ele mostra aquilo que as características que a gente traz de outras vidas, as habilidades, os talentos, aquilo que a gente tem mais facilidade de lidar e também podem acabar se tornando muito hábitos ou vícios. Já o nódo lunar norte, ele mostra naquilo que a gente precisa focar, as características que a gente precisa desenvolver, aprimorar em nós para poder seguir o nosso propósito. Quando a gente cumpre ou está cumprindo aquilo que o nosso nódo lunar norte nos traz, a gente tem um sentimento de plenitude existencial, a gente ganha mais propósito na vida, sente que tem um propósito. E aqui eu não falo necessariamente propósito de carreira, né? Seria mais um propósito de alma, realmente, nosso propósito espiritual. Então, como eu falei, o nódo lunar sul são essas características que a gente já traz com a gente, então seria a nossa bagagem. Ou seja, nessa viagem, essa nossa viagem de vida, viagem de alma, a alma ela tem uma bagagem e ela tem um destino. Então, qual seria, por exemplo, a bagagem de quem tem nódo lunar sul em Áries? Seria a coragem, a iniciativa, o saber o que quer e saber se impor, a independência e a autoafirmação. Então, quem tem esse nódo tem mais facilidade de perseguir as suas metas, de olhar para si e saber o que quer, ter bastante independência e ter ideias novas na vida, né? Ter essa iniciativa de começar coisas novas. Tem mais facilidade com essas questões. Porém, o que ela precisa desenvolver? Qual é o nódo norte dela? É em Libra. Então ela precisa buscar o equilíbrio, precisa aprender a ceder, a manter a paz e a harmonia, precisa aprender a dar mais atenção para os relacionamentos, uma diplomacia, uma maior delicadeza, porque quem tem esse nódo sul em Áries também pode carregar uma bagagem de agressividade. Porém, quais são as turbulências? Porque toda viagem tem turbulências, né? É a pessoa falar aquela frase, eu não preciso de ninguém, e acabar se tornando muito egoísta, individualista, então tem que cuidar com o orgulho, com, eu posso tudo sozinho, e cuidado também, como eu falei antes, né, com a agressividade. E agora o contrário, quem tem a bagagem em Libra, quem tem nódo sul em Libra, que tem essa mala aqui, eu escolhi uma mala para cada signo, a mala que eu achei que combinasse mais. Então, quem tem nódo sul em Libra já traz consigo essa força de diplomacia, de justiça, de tato, de ser muito bom com os relacionamentos, ser mais romântico, de saber agradar os outros. Então, realmente, a pessoa que tem facilidade com as relações. Mas o que ela precisa vir a desenvolver? Ela tem nódo norte em Áries, então ela precisa ter um poder de decisão, precisa aprender a dizer não, a olhar mais para os seus próprios desejos e aprender a impor a sua vontade. Então é aquela pessoa que precisa buscar essa necessidade de autoafirmação, de se perguntar o que eu quero. As turbulências então seriam os relacionamentos, dela ficar voltando muito foco para as relações. Esse eixo, que é o eixo Áries-Libra, seria o eixo eu e o outro, que as pessoas precisam buscar esse equilíbrio entre o eu e o outro, porque o nódo sul e o nódo norte, na verdade, eles precisam se manter equilibrados, são polos que precisam os dois concomitantemente serem trabalhados, e não, o nódo lunar sul ele não deve ser esquecido, ele deve ser levado junto nessa jornada de desenvolvimento do nódo norte. E agora, quem tem então o eixo Escorpião e Touro? Quem tem nódo sul em Escorpião vai ter essa malinha azul, essa mala cheia de profundidade, de intuição, de facilidade em lidar com o lado oculto da vida, uma capacidade de regeneração, de transformação muito grande. E aí, o que a pessoa precisa desenvolver? Para onde é que ela está indo? Qual é o destino dela? Buscar esse nódo norte em Touro. Então, buscar um conforto, uma estabilidade, uma tranquilidade,
Dá atenção para o material, para a parte terrena da vida, né? Ou seja, para o dinheiro, para o toque, para aquilo que está realmente concreto. E quais são as turbulências? Podem ser as turbulências para essa pessoa? Uma tendência a querer continuar a estar constantemente se transformando e se esquecer de construir a sua vida concreta. Então tem que cuidar muito para ela não ficar entrando em processos de autotransformação constantemente, cuidar para não mergulhar muito fundo nas suas paranoias, ou então mergulhar no sexo também, que é uma tendência, quem tem esse nó do sul em Escorpião. E agora o contrário, quem tem nó do sul em Touro, que vai ter essa malinha linda. A pessoa ela vem com perseverança, ela vem sabendo curtir a boa vida, ela tem firmeza, ela sabe dar valor ao dinheiro, valor ao material, ela tem uma doçura, essa doçura que os taurinos têm, essa doçura com firmeza, né? E mais o que ela precisa desenvolver? As características de Escorpião. O nó do norte dela tá em Escorpião, então ela precisa se permitir a autotransformação, sair da zona de conforto, mergulhar fundo nas suas sombras, então entrar num processo psicoterapêutico é uma boa ideia. Aprender a aceitar a mudança na própria vida e pode vir a se tornar um curador também, se quiser, porque quem tem esse nó do norte em Escorpião traz consigo essa capacidade de regeneração e de cura, então pode acabar se aprimorando e se tornar um curador de si mesmo e dos outros. E quais são as turbulências, então, para quem tem esse nó do norte em Escorpião? A pessoa acabar ficando na zona de conforto. Mas tá tão bom aqui, tá tão gostoso aqui, tão quentinho, né? Não quero sair daqui. Então, acabar se resguardando e ficando ali na zona de conforto dela. Então, cuidado com isso. E agora o próximo eixo é o eixo Gêmeos e Sagitário. Quem tem nó do sul em Sagitário tem muita facilidade de comunicação, de curiosidade, tem uma boa escrita, tem uma versatilidade, uma facilidade em aprender, tem a mente mais aberta, uma capacidade de adaptação em qualquer situação e com qualquer pessoa. Então é isso que ela traz com ela, mas o que ela precisa, qual é o destino dela? É o polo oposto, que é Sagitário. Então, o nó do norte, em Sagitário, a pessoa precisa desenvolver o foco, ela precisa ter uma meta, se aprofundar em um assunto. Também pode ser que acabe viajando bastante, porque Sagitário tem essa coisa de buscar bastante viagem, gostar bastante de viagem. E também pode acabar se tornando um mestre ou um professor em uma área específica, não ficar divagando muito em várias áreas que nem o nó do sul em Gêmeos gostaria de ficar. Aderir a um ideal, a uma filosofia de vida, a uma verdade. Mas quais são as turbulências? Pode acabar tendo essa vontade de aprender um pouco sobre tudo, isso pode tirar um pouco o foco, né? Então tem que cuidar com a dispersão, cuidar com a superficialidade, de ficar só na superfície dos assuntos, e com o desapego também, essa capacidade de desapegar muito fácil, assim, né? Tentar se apegar, tentar realmente aderir a um ideal, esse é o propósito de quem tem nó do norte em Sagitário. E quem tem nó do sul em Sagitário? Vem com essa bagagem de humor, de leveza, de fé, de otimismo na vida, de uma filosofia de vida bem estabelecida, de autoconhecimento e muito foco, ao contrário dos geminianos, né? Então, a pessoa que tem nó do sul em Sagitário, ela já vem com essa capacidade de focar, de adentrar muito fundo num assunto. E o que precisa desenvolver então? Quem tem nó do norte em Gêmeos precisa desenvolver uma multiplicidade de conhecimento, aceitar que existe mais de uma verdade, que a sua verdade não é a única, abrir a mente para ideias novas e pode se tornar uma biblioteca ambulante também, se quiser aprender um pouco sobre tudo realmente. Só que quais são as turbulências? Cuidado com o dogmatismo, cuidado com achar que existe apenas uma única verdade e ficar nessa também, deixar a mente muito fechada. Então, a ideia de quem tem nó do norte em Gêmeos é se abrir para as novas verdades, para outras filosofias de vida. E agora quem tem o eixo Capricórnio e Câncer. O nó do sul em Capricórnio, a pessoa ela já traz uma questão de planejamento, de determinação, de ambição, de ter um trabalho duro, uma disciplina, uma persistência, uma paciência, né? Um foco muito no seu desenvolvimento profissional, uma racionalidade também, de certa forma. Só que o que precisa desenvolver daí? Quem tem nó do norte em Câncer
tem esse propósito de ter mais sensibilidade, de aprender a valorizar a família, os seus antepassados, de dar atenção para o lar, para casa, honrar suas emoções e conhecer o seu passado, reconhecer o seu passado, né, a sua história, honrar a sua história e não ficar muito frio, muito voltado só para o racional, né, tentar ser mais aberto às emoções realmente. Mas quais são as turbulências? É ter esse coração de gelo, né, do nó do sul em Capricórnio, a Frozen, e só pensar em trabalho. A pessoa pode acabar ficando muito workaholic, então tem que cuidar para isso não acontecer e conseguir equilibrar, né? Esse eixo a pessoa precisa aprender a equilibrar família e carreira, família e trabalho, né? E quem tem nó do sul, então, em Câncer? Eu botei aqui um carro porque nó do sul em Câncer, né? Eu imaginei assim, é tanta mala que nem cabe, é tanta mala que vai precisar de um carro, porque Câncer gosta de trazer muita bagagem. Então quem tem Câncer traz consigo uma sensibilidade, um zelo, uma nutrição, uma capacidade de empatia, de ter uma afetividade realmente, um cuidado, uma intuição, sabe dar conselhos, sabe ouvir os outros, né? E valoriza muito a família. Mas o que precisa desenvolver? Qual é o nó do norte da pessoa que tem nó do sul em Câncer? É em Capricórnio. Então precisa desenvolver a ambição, a determinação, a garra, né? De ir à luta, de se perguntar o que eu tenho que contribuir com a sociedade, o que eu vim aqui para fazer nesse mundo socialmente. Olhar para o futuro e adquirir maturidade e compromisso. Então, às vezes, deixar de ser muito criança, de ficar muito procurando o colo da família e realmente conquistar. Adquirir disciplina, desenvolver disciplina também. E quais são as turbulências? Ficar apegado ao passado, às memórias, à família. Então a pessoa precisa, né, quem tem esses nodos, ou em Câncer ou em Capricórnio, precisa aprender a conciliar família e carreira, como eu falei. E agora, o outro eixo é Leão e Aquário, que é o eixo individualidade e coletividade. Então quem tem nó do sul em Leão, traz essa bagagem de ter bastante autoestima, de ter um magnetismo, um entusiasmo com a vida, uma generosidade muito grande, uma espontaneidade. Eles conseguem deixar a criança interior livre, eles têm um grande coração, uma criatividade muito grande também. Mas o que precisa desenvolver? Tirar um pouco o foco de si e olhar mais para o coletivo. Então, quem tem nó do norte em Aquário precisa ter um senso de fraternidade, desenvolver uma autenticidade, de se destacar, de ser diferente, se destacar para ajudar o mundo, porque o nó do norte em Aquário tem muito essa missão, né, de vir ajudar uma coletividade, uma sociedade. Quais são as turbulências? Quem tem nó do sul em Leão pode ter um grande coração, mas também tem um grande ego, então o perigo é que a pessoa acabar se tornando autocentrado. Então é esse equilíbrio, né, entre o individual e o que é coletivo. E quem tem então nó do sul em Aquário? Quem tem nó do sul em Aquário tem essa mala toda diferentona, que nem parece uma mala. A pessoa então ela tem visão de longo alcance, é bem visionária, tem uma racionalidade, busca uma liberdade, tem esse ideal humanitário, uma facilidade em lidar com a tecnologia e uma vontade muito grande de ajudar o mundo também. Uma ambição muito grande em ajudar o mundo. Mas o que precisa desenvolver? Tem nó do norte em Leão, então precisa buscar a si mesmo, buscar um amor próprio, resgatar a criança interior e deixar ela livre, ser mais espontâneo, aprender a ser mais espontâneo e a aprender a se doar para si mesmo e para as atividades de lazer. Buscar realmente, né, essa criança interior. E as turbulências, então, é que a pessoa pode acabar negligenciando a si mesmo, porque tem essa necessidade, às vezes, de agradar os outros ou de estar sempre ajudando os outros, e também tem que tomar um cuidado para não se esconder nos bastidores. Então, esse foi o eixo Aquário e Leão, que é o eixo individualidade e coletividade. Quem tem os nodos nesse eixo precisa aprender a equilibrar aquilo que é individual, seus desejos individuais, e também o que veio trazer para o coletivo, veio contribuir com o coletivo. Qual é o próximo eixo, então? É o último eixo, que é o eixo Peixes e Virgem. Então, Peixes, quem tem nó do sul em Peixes, vai ter essa malinha toda bagunçada, bem característica dos piscianos, e traz nessa mala, traz consigo uma intensidade,
aquela intensidade mística dos piscianos, uma intuição, uma sensibilidade, uma capacidade de imaginação muito grande e uma conexão com o divino, uma espiritualidade bem aflorada, dons artísticos também, uma capacidade de sonhar, de imaginar, né? Porém, o que precisa daí? Para onde que precisa arrumar? Para um nodo norte em Virgem, para uma organização, para uma praticidade, por dar atenção, aprender a dar atenção para a vida mundana, a vida diária realmente, né? E não ficar só com a cabeça lá nos sonhos, aprender a separar, discernir o que é real do que é imaginário e a trabalhar, a realmente vir construir alguma coisa aqui, né, na terra, no concreto. Então colocar os 2 pés bem firmes no chão. E mais, quais as turbulências dessa viagem? É o perigo da pessoa ficar perdida no mundo dos sonhos ou da espiritualidade. A pessoa pode falar assim, me deixa aqui sonhando, me deixa aqui que eu quero ficar no meu mundo dos sonhos, e aí não trabalhar, não fazer nada de concreto, ou me deixa aqui meditando, né? Então, realmente, quem tem Nodo Norte em Virgem precisa buscar essa coisa do agir, do trabalhar. E quem tem, então, Nodo Sul em Virgem vai ter essa malinha mais já organizada. Então, a pessoa vai ter bastante pragmatismo, uma objetividade, um planejamento. A pessoa, ela dá atenção aos detalhes, é bem perfeccionista, gosta de manter tudo bem organizadinho. Mas o que precisa trabalhar? Precisa daí dar atenção para essas características piscianas. A pessoa precisa aprender a se permitir tirar mais os pés do chão, né? Ao contrário do Nodo Norte em Virgem, quem tem Nodo Norte em Peixes precisa entrar em contato com as emoções, aprender a crer para ver, em vez de ver para crer, né? Porque os virginianos têm essa coisa de que precisa ver para crer. Mas os piscianos, eles acreditam muito, eles têm muitas crenças, então a pessoa precisa acreditar mais, confiar mais, nutrir mais a fé dela, a espiritualidade, as emoções, né, o sentimentalismo. Então, quais são as turbulências? A pessoa ela pode, por ter essa visão muito pragmática da vida, muito racional, muito ligada a tudo aquilo que é científico, aquilo que ela só pode provar, ela pode fugir da fé e da espiritualidade. Porém, se ela trabalhar essas questões, essa parte espiritual, se ela se desejar, ela pode se tornar um místico, ela pode se tornar uma pessoa bem ligada com essa área, porque quem tem Nodo Norte em Peixes tem tendência a gostar e dar atenção para essas áreas mais espirituais da vida, né, para yoga, meditação, enfim, são áreas bem legais para quem tem Nodo Norte em Peixes, dá atenção. E por fim, então, esses foram os nodos norte e nodo sul, ressaltando mais uma vez que a gente precisa aprender a trabalhar os dois concomitantemente, que a gente precisa nutrir tanto o nosso nodo norte quanto o nosso nodo sul. É claro que o nosso nodo sul a gente já tem essa habilidade, a gente já traz com a gente esses talentos, né? E o nodo norte é aquilo que a gente precisa buscar, é o nosso destino realmente. Lembrando também que não é só isso que a gente tem no mapa, isso é um dos pontos do mapa, então pode ser realmente que vocês não se identifiquem, não se vejam aí, porque tem muitas outras questões no mapa que eu vou trazer mais adiante também. Mas eu achei muito importante essa questão do nosso nodo norte, de a gente olhar para o nosso nodo norte, porque ele nos dá um senso de direção, ele nos dá um caminho, digamos assim, que é o que a nossa alma gostaria de cumprir, porque justamente o nosso karma, né? É aquilo que a gente traz de outras vidas e o que a gente precisa desenvolver nessa vida, que é exatamente o oposto, para poder unir esses opostos e se sentir mais equilibrado, se sentir mais conectado com a nossa missão de alma. Então, curtam o vídeo se vocês gostaram do assunto. Se quiserem que eu traga outros assuntos, comentem aí embaixo, se vocês tiverem alguma sugestão. E me sigam nas redes sociais também, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, o meu site, para vocês darem uma olhada, porque eu ofereço leituras de mapa astral, leitura de tarô e coaching astrológico também. Então, muito grata por todos vocês, um beijo e até o próximo vídeo.
isso. Porque a pessoa... Ah, avó, tava gravando. Então, quais são as turbulências para quem tem nó do Sun em Aquário? É uma negligência a si mesmo. Então, por essa necessidade, às vezes,